Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina, da Coco Presbyterian Church. Nós estamos aqui fazendo esse culto em português, né? Eu sou pastor aqui na Flórida, de uma igreja americana chamada Coco Presbyterian Church. E durante o Covid nós começamos a fazer esse programa, esse culto, né? Uma devocional alongada, para as pessoas que não podiam sair de casa para ir na igreja, né? Então foi uma época de aprendizado, né? Forçou a gente a sair da nossa zona de conforto, mexer com a internet e fazer gravação, editar vídeo, depois começar a fazer live, né? Coisa ao vivo. Então nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo, né? Mas começou tudo ali, né? E aí o Covid vai, o Covid vem, nós estamos insistindo, continuando a manter esse culto, que é para te abençoar, né? A gente tem alcançado não só pessoas aqui da Flórida, mas também temos alcançado pessoas do Brasil, o que é muito bom, é uma bênção, né, para a gente. Deus abençoa a gente porque nós estamos abençoando outras pessoas. Não sabemos por quanto tempo vamos continuar esse projeto, né? Mas estamos andando, né? Nós temos outros projetos, temos o nosso Pingo de Prosa, né? Que durante a semana, de segunda a sexta, a gente põe aqui no YouTube, nesse mesmo canal, né? Chamado Um Pingo de Prosa. Então a gente põe essa meditação curtinha, né? Para abençoar as pessoas durante a semana. E aí no final de semana, no domingo, a gente põe esse culto aqui, que é um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior. Eu tento calcular o meu tempo aqui, de ficar entre os 30 minutos, né? Esse é o meu goal. Tem dia que eu alcanço, tem dia que não, né? Mas esse é o objetivo, 30 minutinhos no teu fim de semana para te abençoar. Eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, isso ajuda a gente. E também a compartilhar esse vídeo, né? Com os teus amigos, tua família, pessoal da igreja, né? Não temos competição, porque nossa igreja não tem um ministério de língua portuguesa aqui nos Estados Unidos, né? Esse é o ministério de língua portuguesa nosso aqui, né? Ainda não existe, onde nós estamos, não existe uma grande população que fala português, e por isso seria muito complicado começar um trabalho de língua portuguesa, né? Então, esse é o nosso ministério em português, não temos concorrência com ninguém, não estamos roubando membro de ninguém, né? Estamos só querendo adicionar, abençoar pessoas, né? Pôr mais algo, né? Mais um prato de comida na tua mesa, né? Então esse é o objetivo, né? E entre as coisas que nós fazemos, não só trazer uma palavra para você, mas orar por você, né? Esse é um dos objetivos aqui. Então deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua bênção aqui conosco, te agradecemos pelas pessoas que estão nos assistindo e pedimos que o Senhor as abençoe, as conforte, as encoraje e que elas possam crescer, Senhor, no teu conhecimento, crescer, Senhor, no relacionamento contigo. Dá graça para elas, ó Deus. Abençoa a saúde, abençoa as finanças, Senhor, nesses dias tão difíceis. Abençoa as finanças, abençoa a família, ó Deus. E continua usando essas pessoas para a tua glória e tua honra, Senhor. Dá graça para nós aqui e continua usando a gente aqui também. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, eu coloco uma música, né? Uma música de... Tem dia que eu coloco gente que eu nunca ouvi, né? Eu vou lá no YouTube, procuro música sobre o tema, né? E a maioria das vezes eu coloco pessoas que eu conheço bem, né? Trabalhei com eles quando eu estava aí no Brasil, né? Quando eu trabalhava com a Mocidade para Cristo. Então, tem hora que eu conheço a pessoa e falo, essa música, né? Música boa, né? Com letra boa, teologia boa, né? De louvor, de adoração. Mas tem hora que eu pego música que não tenho a mínima ideia quem são essas pessoas. Gente nova, graças a Deus, Deus está levantando talentos novos para abençoar a igreja do Brasil, a igreja de língua portuguesa, né? Então vamos ouvir a música de hoje. Mais perto
de gratidão por teu amor. Em tudo hei de clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Minha possessão eterna, mais que a vida, mais que o amor, mais que tudo que conheço, és meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Quem sabe, sabe, né? Uma benção, uma benção. Eu estou fazendo uma série baseada num texto lá de Colossenses, capítulo 4, versículo 11 e 13, que é uma série sobre oração, né? No começo de ano, eu sempre trato de vida básica, coisas básicas da vida cristã, né? Estudo da palavra, conhecimento da palavra, a leitura da palavra, oração, meditação. Então eu sempre pego o básico para ajudar a minha igreja, tanto a igreja americana quanto as pessoas que estão nos assistindo. Eu tento fazer isso, né? Todo começo de ano faz parte da minha rotina ministerial, né? De dar uma espanada, né? Tirar o pó e voltar a tratar de assuntos que devia ser o básico, né? Todo mundo faz, todo mundo sabe. Então dá uma reforçada na matéria, né? Se você está estudando ou lembra de estudar, né? Dá uma reforçada na matéria para a pessoa lembrar, é mesmo, orar, estudar a Bíblia, ler a palavra, evangelizar, o básico da vida cristã, né? Então, esse texto de Colossenses é um texto que fala disso, né? Fala da oração, né? Fala da oração, é a oração de Epáfras, né? A oração de Epáfras. Deixa eu ler o texto para você. Paulo está fazendo a despedida, né? A despedida na carta, né? E as saudações que ele costuma fazer, mas de vez em quando ele coloca uma pedra preciosa no meio da saudação, né? Então ele fala assim no versículo 11, e Jesus, está falando de quem já está trabalhando com ele lá, né? Conhecido por justos, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos, presta atenção nisso, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho, de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Crescer, queridos, precisamos crescer, e precisamos crescer na palavra. E o Epáfras ajuda a gente.
esse textinho pequenininho, perdido nas saudações lá de Paulo, né, nas saudações finais de Paulo. É riquíssimo. Então a gente já viu, né? A gente já viu a respeito de Epáfras, né? Orar por todos nós, né? Então isso é uma das lições que a gente aprende com Epáfras, é que ele é um deles, né? Um membro da igreja, e ora por todos. Ora por todos, né? Ele é um escravo de Jesus. E na semana passada, né, no vídeo passado, se você não está me acompanhando na série, né, eu gostaria de incentivar você, volta lá e pega a série toda, né, são só 3 mensagens, né, então essa é a terceira, né. Ele fala sobre orar de diferentes maneiras, né, ele usa palavras que a gente não usa, Paulo usa palavras que a gente não usa em oração, lutar, né, nas nossas orações, lutar sempre, perseverar, né, e em favor das pessoas, né, em favor das pessoas. Então esse é um aspecto extremamente importante da oração que a gente aprende com Epáfras. E hoje nós vamos ver mais um aspecto da oração do Epáfras pelo povo lá de Laodiceia, de Colosso, daquela região ali, que é orar pelas necessidades certas. Quando a gente fala em oração, a gente sempre pensa naquilo que, né, o que tá, aonde tá o sapato está apertando, não é não? É a saúde, é o dinheiro, né, você crescer na vida, você melhorar na vida, etc. e tal. Então a gente sempre vai nessas necessidades que parecem que são as mais iminentes, né, e que são mais necessárias. Isso é que a coisa fica feia, né? Então, Paulo aqui vai dar para a gente, a respeito de Epáfras, é muito interessante, porque isso aqui, você imagina o Epáfras servindo Paulo lá na cadeia, ou na casa onde ele estava preso, e o Paulo observando o Epáfras orar, como ele orava. Então, Paulo está escrevendo aqui o que ele está vendo. Ele está vendo o Epáfras, lembra os discípulos quando estavam vendo Jesus orar, falou, ensina a gente a orar. Né? Então, Paulo aqui está observando o Epáfras e aí ele conta, né, dá o testemunho dele a respeito da vida de oração do Epáfras e como é que ele ora. E quais são as razões, né? Paulo ia falar, tem gente lá que está doente, tem gente que está precisando de trabalho, tem gente que está sendo perseguido, tem sendo isso, tem aquilo. Mas o Epáfras, ele pega algumas necessidades e ele fala assim, essas necessidades aqui são as básicas, as mais importantes, depois vem as outras mais pessoais, né, individuais, né? Então é extremamente importante a gente aprender isso com Epáfras, né? Então no final do versículo Paulo conta as razões certas e as razões necessárias, mais importantes que temos. E Paulo não vai falar de emprego, paz mundial, saúde, esse negócio todo, não tem nada disso, relacionamento. Essas necessidades são válidas e elas são importantes para todos nós, todos os cristãos. São as que valem a pena a nossa agonia, a nossa luta diante do Senhor. Versículo 12, Paulo, Colossenses 4:12 diz assim, para que vos conserveis. Isso para que o Epáfras estava orando? Ele estava orando para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E tem uma outra versão que coloca de uma forma um pouquinho diferente. Diz assim, para que permaneçais firmes em toda a vontade de Deus, maduros e plenamente assegurados. Isso era o que o Epáfras estava pedindo. O que o Epáfras estava pedindo para aquele povo lá? Para que eles permanecessem firmes em toda a vontade de Deus, maduros e plenamente assegurados. Plenamente assegurados. Ele fala lá em cima, né? Conserveis perfeitos, plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Né? Então tem 3 coisas aqui que ele pede para Deus em favor do povo, que ele luta, ele não só pede, ele luta em oração sempre em favor daquele povo. O que ele pede? A primeira coisa que ele pede é que nós deveríamos aprender a fazer isso. Isso aqui é uma escola de oração. O Epáfras é uma escola de oração para nós. Eu tenho que aprender, você tem que aprender a fazer isso.
Primeiro, para que você permaneça firme em toda a vontade de Deus. Essa é a primeira coisa que ele pede para aquela igreja, pelos irmãos daquelas igrejas ali, daquela região, permanecer firme na vontade de Deus. A ideia que dá aqui, né, o verbo em grego aqui, dá a ideia de ficar de pé, permanecer, de estar presente, de se levantar, de se colocar, de se estabelecer. Essa é a primeira necessidade, de que eles permaneçam, estejam firmes em toda a vontade de Deus. Essa é uma das coisas mais importantes na nossa vida, queridos, que é fazer a vontade de Deus. Custe o que custar. Estar no centro da vontade de Deus. Para que isso aconteça, nós precisamos de pessoas ao nosso redor para que possam orar por nós e lutar por nós em oração. Tem gente que precisa da tua oração, da tua agonia, da tua luta para permanecer firme na vontade de Deus. Uma das coisas mais difíceis para a gente é isso, porque nós queremos fazer a nossa vontade, é o nosso eu, é a nossa a pessoa interna, né? A nossa natureza pecaminosa está aí, querendo fazer a vontade dela, querendo ter prazer, querendo ter isso, querendo ter aquilo. E Deus fala assim: olha, é a vontade, é a minha vontade que você tem que fazer. Mas nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Nós precisamos de alguém que ore por nós. E você sabe disso, sabendo disso, você vai poder pedir para Deus a favor da igreja, a favor dos teus irmãos, dos teus amigos. Pedir para que eles permaneçam firmes na vontade de Deus. Porque a luta entre a vontade de Deus, a vontade deles, a vontade do mundo é muito grande. E eles têm que permanecer firmes. Não, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. E eles só vão poder fazer isso se tiver gente lutando por eles em oração. Eu só vou poder fazer isso se tiver gente lutando por mim em oração. Você só vai poder fazer isso, permanecer na vontade de Deus, resistir todas as tentações e ficar firme na vontade de Deus, se tiver alguém lutando por você diante de Deus. Então é extremamente importante. Essa é uma das razões da oração, dos motivos de oração aqui. É você permanecer firme em toda a vontade de Deus, não algumas, toda a vontade de Deus. Então isso é extremamente importante. Aí ele dá um segundo motivo de oração aqui. Então o primeiro motivo de oração é permanecer firme na vontade de Deus. O segundo motivo de oração é amadurecer, ser uma pessoa madura, né? O verbo seguinte. É engraçado que as traduções que a gente tem, eles usam a palavra perfeito, aperfeiçoar, mas a ideia é de amadurecer, de estar acabado, né? Terminado, pronto, maduro. Essa é a segunda necessidade que Paulo menciona em Epáfras, com respeito à oração de Epáfras pelos Colossenses, né? É a maturidade cristã. É orar para que eles cresçam e amadureçam na fé em Cristo. Ele não queria uma igreja de bebês cristãos. Ele não queria uma igreja de bebês cristãos. Né? Hoje em dia ainda está pior, né? Porque hoje em dia você não pode bater, não pode encostar, não pode falar alto, aquele negócio. Tem que deixar a criança fazer o que quer. Né? É um desespero, não é não? É um desespero. E aí não amadurece direito, não aprende o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Né? É complicado. Muito difícil fazer qualquer coisa. Queremos sempre que as nossas formas dominem, do nosso jeito, da nossa maneira, é o que eu gosto. Queremos todos os brinquedos para a gente, né? Essa é a atitude humana. Essa é a atitude humana. Nós somos egoístas por natureza. Estamos sempre reclamando. E Epáfras estava lutando em oração para que o povo fosse maduro, crescesse em sua fé cristã. Crescer. Todos nós, queridos, precisamos crescer e continuar crescendo.
Não existe formatura aqui do lado de cá do céu. É o que eu costumo falar. Não tem formatura. Então ninguém, não adianta, mas eu já estou velho, mas tem coisa que você ainda tem que aprender. Tem coisa que ainda tem que mudar na tua vida. Não tem jeito, nós temos que crescer, temos que amadurecer. E para que isso aconteça, nós precisamos de pessoas lutando em oração por nós. Para que a gente amadureça. Para que a gente amadureça. É extremamente importante que isso aconteça, querido. Extremamente importante que isso aconteça. E você precisa de orar, né? Se você tem... eu não sei nem como orar pela minha igreja, pelo meu grupo de jovens, ou pelo grupo das senhoras, ou pelo meu grupo de homens. Aqui está. Ore por isso. Para que eles sejam firmes na vontade de Deus. E para que eles continuem crescendo. Para que eles amadureçam na vontade de Deus. Né? O versículo é muito claro. Permaneceis firmes em toda a vontade de Deus e maduros. Né? E aqui ele diz, para que vos conserveis perfeitos. Né? O outro versículo, a outra tradução, usa a palavra perfeito. Né? Perfeito. Amadurecer, você tem que chegar ao... Né? Você tem que crescer o máximo que você puder. O máximo que você puder. Na tua fé cristã. Né? Isso é através da oração, através da palavra de Deus, leitura da palavra, prática da palavra, vai fazer você crescer na fé. Então essas são as razões da oração. Ele estava orando para quê? Por quê? O que ele queria que acontecesse? Ele queria que os crentes permanecessem fiéis à vontade de Deus e queria que eles fossem maduros. Mas existe uma terceira coisa, que ele estava orando pelos crentes, lutando pelos crentes, para que eles fossem plenamente seguros. Plenamente seguros. É uma palavra muito interessante. A palavra grega que ele usa aqui, que significa cumprir, né? Plenamente assegurado, convencido, persuadido. Ele estava lutando em oração para que eles fossem totalmente assegurados da sua fé. Eles teriam uma fé e conhecimento de Deus sem dúvidas, sem incertezas. Uma das piores coisas na vida cristã é a dúvida, a incerteza. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que Jesus fez isso mesmo? Será que eu estou salvo mesmo? Será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou um bom cristão mesmo? A dúvida é terrível. E ele está pedindo a Deus, lutando em oração, né? Uma agonia, agonizando em oração, para que aqueles irmãos lá tivessem a certeza, fossem plenamente assegurados da sua fé em Cristo. Eu sou um cristão, eu pertenço a Deus, eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, eu sirvo ao Deus vivo, eu ando com Deus, Deus me ama, Deus me salvou, Deus me redimiu, Deus está me transformando. Essa certeza, isso que ele está pedindo aqui, que eles tivessem uma fé e um conhecimento de Deus sem dúvida, sem incerteza nenhuma. E eles naquela época, é importante você saber, não sei se você sabe, mas naquela época a igreja aos Colossenses, se você ler a carta toda, você vai notar isso. A igreja estava lutando contra uma batalha interna com filosofias, religiões da época. Estava sorrateiramente invadindo a igreja. E o pessoal começa a ouvir essas coisas, ouvir essas ideias diferentes, ideia nova. Mas, de repente, isso aí que é o certo. De repente, aquilo ali, de repente, a gente tinha que mudar as nossas coisas para adotar um pouco daquilo ali. Aquele negócio tudo estava um auê. Por isso que Paulo escreve a carta para eles. Ó, gente, é assim que funciona. E deixa eu falar para vocês. Esse é o ensinamento. Mas com o ensinamento, eu quero dizer para vocês que o Epáfras tem lutado por vocês, para que vocês entendam e tenham certeza disso. Porque alguns membros estavam cedendo a esses pensamentos e visões do mundo, né? Trazendo o mundo para dentro da igreja. É o que está acontecendo hoje em dia nas igrejas, né, não? Na vida cristã. A pessoa ouve uma ideia aqui e fala, mas você sabe que aquilo ali é uma ideia boa, quem sabe a gente pode trazer, aplicar na minha vida cristã, aplicar na igreja, etc. e tal.
Então, e aí começa a trazer incerteza, mas do jeito que a gente fazia não era certo. Como é que funciona? A Bíblia está errada? Eu estou adicionando coisa com a Bíblia? É por essas necessidades que Epáfras estava lutando em oração por eles. Eles precisavam permanecer firmes, plenamente seguros das suas crenças. Você precisa disso, querido. Mas para que isso aconteça, você precisa de alguém que ore por você. E você sabe agora que para que isso aconteça na tua igreja, nós precisamos de Epáfras, pessoas que vão lutar em oração, para que as pessoas permaneçam firmes na vontade de Deus, para que as pessoas amadureçam na sua vida cristã, cresçam na sua vida cristã, e que as pessoas sejam plenamente firmes, seguras daquilo que elas creem, daquilo que elas creem. E é extremamente importante que a gente entenda isso. E eu gostaria de incentivar você a fazer isso. Como você pode ver, a oração é vista no Novo Testamento de uma forma diferente, né? Normalmente a gente vem e fala, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Essa é a oração. A gente faz a listinha daquilo que a gente quer para Deus. Como a gente faz a listinha para o Papai Noel de presente, a gente faz a nossa listinha do que a gente quer. Mas oração é muito mais do que isso, queridos. Oração é uma luta que precisamos travar em favor das outras pessoas, para alcançar necessidades específicas. Eu gostaria de desafiar você a fazer isso. Começar a orar pelos motivos certos. Não é que você vai parar de orar pela cura de alguém, pelo trabalho de alguém. Não é isso. Mas você vai começar a orar pelos motivos certos. Eu gostaria que você tivesse um grupo. Compartilhe isso com alguém, esse vídeo com alguém, com o teu grupo. Grupo de jovens, o grupo de mulheres, o grupo de homens, ou lá na igreja, ou na escola dominical. Fala assim, olha, eu gostaria de formar um grupo que a gente possa orar desse jeito aqui. E orar um pelos outros. Começa a orar um pelos outros, né? Simplesmente isso, né? Você fala assim, Pai Celestial, eu oro para que o fulano de tal, me dá o nome da pessoa, o fulano de tal, permaneça firme em toda a sua vontade. Seja maduro em sua vida cristã. E esteja plenamente seguro em sua fé. No nome de Jesus eu oro. Agora isso aqui não é só repetir essas palavras aqui não têm poder nenhum. É você fazer disso uma oração. Uma oração e lutar em oração. Para que isso aqui aconteça na vida daquela pessoa, na vida daquela pessoa, na vida daquele grupo na igreja, na vida do pastor, na vida dos presbíteros, dos diáconos, dos missionários, que lutarem em oração pelas igrejas, para que elas possam ser desse jeito aqui. Que elas possam permanecer firmes na vontade de Deus, que elas possam amadurecer no conhecimento de Deus e que elas possam estar plenamente seguras da sua fé. Essa é a oração de Epáfras. Vamos orar a Deus mais uma vez, queridos. Pai, nós te pedimos que o Senhor coloque no nosso coração esse desejo que o Senhor colocou no coração do Epáfras, de orar pelos irmãos daquelas igrejas, para que eles pudessem permanecer na Tua vontade, amadurecer e permanecer firmes, Senhor, na fé. Ajuda a gente nesse ministério. E ajuda a gente a orar por pessoas também. E ajuda pessoas a orarem por nós, Senhor. Dá graça para a gente. Ajuda a gente a ser esse tipo de gente que o Senhor descreve aqui. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, obrigado por ter vindo.
Não se esqueça que nós, durante a semana, na hora do almoço, eu coloco o Pingo de Prosa, né, que é uma pequena meditação, todo dia, de segunda a sexta. Eu espero te encontrar lá. Se não, a gente se vê aqui no domingo que vem. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.